Oi, gente, tudo bem? Estamos chegando à nossa reta final, né? Então, a gente só tem mais essa aula e a próxima. E eu espero que as anteriores, todas, né? Desde o início do nosso ano letivo, tenham sido proveitosas para vocês e que a gente tenha conseguido contribuir de alguma maneira para que dê certo, para que vocês alcancem os objetivos de vocês. E aí, hoje, a nossa conversa é sobre equação da circunferência, tá? E aí a gente já sabe o que é uma circunferência, a gente já lembra o que é um círculo, então a gente precisa agora saber como é que a gente vai definir a equação dessa figura. E aí então a gente vai começar, na verdade, imaginando que a gente tem um plano cartesiano, coordenada x, coordenada y, e que eu tenha as coordenadas A e B, onde A está no eixo das abscissas e B está no eixo das ordenadas. E aí a gente identificando esse determinado ponto, a gente tem que este ponto ele seja o centro de uma circunferência, de certa circunferência de raio R. E aí a gente lembra lá anteriormente, quando a gente foi falar de distância de pontos, a gente tinha, quer dizer, quando a gente vai observar aqui, identificar os pontos, coordenadas dos pontos aqui dentro dessa figura que a gente desenhou. A gente já tem que a origem da minha circunferência, ela tem coordenadas A e B. E aí a gente tem que o ponto, né, o raio, né, que é o conjunto de todos os pontos P tem coordenada x e y. Então, esse raio R aqui, como eu consigo movimentá-lo em vários momentos ou em várias direções dentro da minha circunferência, né? Então, se eu colocar um segmento aqui, vai continuar sendo R, se continuar sendo o nosso raio. Se eu colocar um segmento aqui, vai continuar sendo o nosso raio. Então, à medida que a gente for movimentando, né, para verificar esse raio em diferentes espaços dentro da minha circunferência, então eu vou ter diferentes coordenadas para esse meu ponto P. Então, por isso que a gente diz que a coordenada de P é x e y. Então, identificados os pontos, né, a gente tem que D, que é a distância entre o ponto e a origem, é igual a raiz quadrada, que a gente vai lembrar vai lembrar do que a gente viu anteriormente, né, da distância. Então, vai ficar x menos x0 elevado ao quadrado mais y menos y0 elevado ao quadrado. E aí, o que a gente percebe aqui? Eu percebo que essa minha coordenada x0 bem aqui é justamente o meu A. E essa coordenada y0 é justamente o meu B. Então, eu vou só substituir. Então, eu tenho raiz quadrada de x menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado. Isso tudo é igual a R, porque a gente falou que a distância entre o ponto P e o ponto 0, que é a origem, é justamente o meu raio. Então, quando eu fizer essa distância aqui, utilizar dessa forma aqui, eu tenho que isso tudo é igual ao meu R. Só que a gente vai precisar eliminar esse radical daqui, né? E aí, para eliminar esse radical, a gente lembra que a gente tem que utilizar de artifício que a gente conheça. E o artifício que a gente utilizaria para fazer isso é levar ambos os lados
ao quadrado. E aí, quando eu elevo ambos os lados ao quadrado, essa expressão de dentro aqui, ela sai do meu radical. E aí, eu fico com x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. E aí, agora, esse meu r, ele vai ficar elevado ao quadrado. Então, essa expressão bem aqui é a equação da circunferência. É a equação da circunferência de centro AB e raio R. E aí a gente tem uma observação a fazer. Tem uma OBS. Se por acaso o centro da minha circunferência ela for na origem, ou seja, tem um plano cartesiano, e aí a gente lembra que isso daqui é minha origem, certo? Então, se eu por acaso eu tiver uma certa circunferência cujo centro é na origem, a gente tem que A e B são iguais a zero. Então, se A e B são iguais a zero, quando a gente fizer essa substituição bem aqui, a gente vai acabar ficando somente com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, equação de uma circunferência qualquer é essa daqui. Equação de uma circunferência de centro na origem é esta outra expressão aqui. Então, se por acaso vocês verificarem nas questões que forem fazer que tem algo parecido com essa expressão aqui ou com essa de cima aqui, e aí vocês já vão saber de qual figura está sendo falado, de qual figura está sendo retratada no momento. Beleza? Então, vamos seguir. Então, dito isso, vamos fazer um exemplo, né? Imagina que a gente tenha uma certa circunferência de coordenadas de origem, ou origem de coordenadas 4 e 5, e raio igual a 7. Qual seria a equação da circunferência, equação reduzida da circunferência, ou dessa circunferência de coordenadas de centro de coordenadas 4 e 5 e de raio 7? A gente lembra que a equação reduzida, ou a equação da circunferência, é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Isso tudo igual... Deixa eu apagar esse R aqui. Isso tudo igual a r ao quadrado. Então, eu sei que a minha coordenada A é igual a 4. Eu sei que minha coordenada B é igual a 5. E eu sei que meu raio é igual a 7. Então, eu vou só substituir x menos 4 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 7 ao quadrado. Então, a gente tem que a equação reduzida dessa circunferência é x menos 4 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 49. Então, observem o seguinte. Se fôssemos partir da equação final e tivéssemos questionando qual era as coordenadas do centro dessa circunferência e qual que seria o raio dessa circunferência, que tem essa equação aqui, a gente já conseguiria identificar que as coordenadas da origem do centro, na verdade, dessa circunferência
eu obtenho, observando esses dois numerozinhos aqui. E o raio, eu só tiraria a raiz quadrada de 49, que é 7. Uma vez que eu usei potência. E aí a gente sabe, para anular essas operações, a gente utiliza a operação inversa a ela, tá? E aí imagine uma outra coisa. Como eu havia dito, é a questão de partir da equação para poder a gente achar as coordenadas de centro e de raio. Imagine esse outro exemplo aqui, x menos 6 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 16. Então, o que a gente tem que aqui é meu A e que aqui é meu B. E aí, para que eu saiba o raio, eu faria raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Então, as coordenadas do centro dessa circunferência aqui é 6 e 2. E o raio é igual a 4. Beleza? Então, acho que por enquanto tá tranquilo. Então, a gente vai seguir. Mas aí, crianças, aí lembrando que se surgir alguma dúvida, algum questionamento, podem continuar ficando à vontade. E aí a gente vai tentar fazer um outro exemplo. Imagine que essa expressão aqui, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado igual a k, ele representa uma certa circunferência, né? E aí, esse k aqui, ele só assume valores reais. E se ele só assume valores reais, nós vamos parar para pensar. Quais seriam esses valores possíveis de k assumir, de modo que essa equação ela consiga representar uma circunferência. Então, o que acontece? Se a gente for comparar essa expressão com a nossa equação reduzida de uma circunferência, que a gente conheceu ainda há pouco, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, a gente tem aqui, comparando essa expressão de baixo com a de cima, a gente tem que a é igual a 2, b é igual a 3, e que o nosso r ao quadrado é igual a esse certo k. E aí, só que ele falou que o k ele teria que assumir valores reais, tá? E é uma outra observação. Essa expressão aqui, r ao quadrado igual a k, só pode ser verdade, ou só tem valor se r ao quadrado for maior do que 0. Mas por que isso? A gente está falando de raio. E raio é o quê? É uma distância, né? Então, tu pega do centro, né, da circunferência até determinado ponto equidistante a esse centro, né? Isso aqui é uma distância. E distância não pode ser negativa. Então, por isso que o meu raio ele não pode ser negativo. Então, por isso que r ao quadrado ele tem que ser maior do que 0. Então, sendo maior do que 0, k é maior do que 0, porque só admite valores reais. Então, com isso, a gente tem que k, os valores possíveis de k são existentes, ou essa circunferência, esse k admite valor, qualquer valor, desde que k seja maior
do que zero, tá bom? E aí, tudo que a gente falou agora tem a ver com a equação reduzida da circunferência. E aí, a gente vai conversar agora sobre a equação geral da circunferência. Equação geral de circunferência. A equação reduzida a gente já sabe. Então, a equação, para a gente conseguir identificar a equação geral da circunferência, a gente só vai desenvolver a reduzida. Se a reduzida é x menos a ao quadrado mais x menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, a gente só vai desenvolver, né, esses produtos aqui, e o resultado vai ser nessa equação geral. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, desenvolvendo tudo, tá? E aí, já pensando em ter organizado os fatores, então fica x, vamos esse 2, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2ax, menos 2by, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a zero. Então, essa é a nossa equação geral. O que a gente fez para dar... O que a gente fez para encontrar essa equação geral? A gente desenvolveu a equação reduzida, tá? E aí, para a gente fazer a determinação do centro e do raio de uma circunferência a partir da sua equação geral, a gente vai... Vamos colocar um exemplo aqui. Imagine que a gente tem a seguinte equação geral de uma determinada circunferência, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 12x menos 6y, mais 41. Só que aí tu observa o seguinte, se a gente for comparar com a equação reduzida neste formato aqui, a gente percebe que a é igual a menos 6, que b é igual a 3, que a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 41. Então, desse modo, se a gente for substituir... Tá, vamos lá. Deixa eu passar uma coisa. Deixa eu apagar isso daqui, que pode ficar um pouco confuso para vocês, que vai ficar muito direto. Tá, essa expressão aqui a gente comparou com essa aqui de cima. Até aí, beleza. Estou repetindo o que eu falei ainda há pouco. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem que menos 2a é igual a 12. Fazendo a comparação, ó, menos 2a é igual a 12. Menos 2b é igual a menos 6. E que a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 41. Então, fazendo aqui para isolar o a gente encontra que o a é igual a menos 6. O b é igual a 3. E aqui a gente não vai mexer nessa expressão não, então vai continuar a mesma coisa. E aí, substituindo as expressões, então, se a é igual a... Substituindo os valores que a gente encontrou na nossa equação anterior, né? Então, na verdade, nessa aqui de baixo,
a gente tem o quê? Aqui, ó, que a gente vai substituir. A é igual a menos 6, então vai ficar menos 6 ao quadrado, mais B, que é 3 ao quadrado, menos R ao quadrado. Eu repito porque eu não sei, a gente não achou o valor de R, a gente tá querendo achar agora, igual a 41. Então, 36 mais 9 menos R ao quadrado igual a 41. Então, R ao quadrado é igual a 4. Então, R é igual a 2. E aí, o que a gente, com esse procedimento, a gente aprendeu o quê? A gente conseguiu fazer o quê? A gente conseguiu identificar que... Aí, vocês lembram, né? Que a origem, que a gente falou ainda há pouco, deixa eu colocar aqui de uma outra cor. Azul. Vou botar aqui, observação. A gente lembra que a origem tem coordenadas A e B. E que se tem coordenadas A e B, então a origem dessa circunferência aqui que a gente está estudando é de coordenadas menos 6 e 3. E que o raio é igual a 2. Então, a gente percebe que a partir da equação, a gente consegue, ou reduzida, ou geral, como foi esse último caso, a gente consegue encontrar mais informações. Então, a gente consegue, tanto na reduzida quanto na geral, identificar coordenadas do centro e ainda identificar o raio. Então, observem também, um ponto interessante quando a gente está falando de circunferência, é que, ou não, né? A gente vai esteja falando de figuras de um modo geral. Figuras envolvidas na geometria analítica. A partir da equação que me é apresentada, eu já consigo verificar de que ele está falando. Quando é uma circunferência, está falando de uma elipse, do que ele está falando. Então, é importante também a gente ter em mente a organização da equação que nos é apresentada, para que a gente consiga aplicar os conhecimentos sobre a figura correta, né? Até para a gente otimizar o tempo mesmo. Sobre a equação da circunferência, é isso que eu queria falar com vocês, tá? Até porque essa questão de identificação, a gente acabou de frisar, a gente acabou de comentar, tá? Então, seria isso. Até a próxima. Foi bem rapidinho essa aula, de qualquer maneira. E eu espero que esteja ficado claro, tá bom? Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, até mais.